galera, vamos lá começar então com a nossa videoaula de GA, né? O enunciado diz o seguinte: dadas as retas R e S, determinar a equação geral do plano. Então, primeira coisa, nós temos que pensar é o seguinte: para eu fazer um plano, eu preciso de um ponto e um ou dois vetores, né? Então, vamos procurar aqui um ou dois vetores. Quando vem assim uma reta nesse formato, a gente tem que desconfiar se as retas são paralelas ou não. Então, a primeira coisa a fazer é tirar de cada reta o ponto e o vetor, né? Então, por exemplo, vamos desenhar aqui, vamos pegar aqui a reta R, né, que é essa retinha que está aqui. Olhando para a equação dela, ela está na forma vetorial, certo? Então, nós conseguimos tirar daqui o ponto e aqui nós tiramos o vetor, certo? Então, o que nos interessa é só o vetor. E da reta S, nós temos também aqui ponto e vetor, só que ela está de uma forma um pouco mais complicada, que é a forma simétrica. Então, olha só. Olhando para a equação da reta R, nós já podemos dizer que o vetor está aqui, ok? Então, o vetor U da reta R, ele vale 2, 2 e menos 4. E na reta S, nós conseguimos tirar o vetor. Se você se recorda, né, nós fizemos na sala de aula. Você tem aqui um número 1, que está escondidinho. Aqui também tem um número 1 escondidinho. E aqui tem um número menos 2. Então, da reta S, nós podemos dizer que temos... Opa! Espera aí que eu bati a mão aqui. Na reta S, nós temos o vetor V, que vale 1, 1 e menos 2. Legal? Bom, para a gente saber se esses vetores são paralelos ou não, e consequentemente as retas são paralelas, nós podemos fazer uma divisão de cabeça. Lembrando que eu só posso fazer essa divisão porque nenhuma das coordenadas dos vetores é zero, tá? É nula. Então, nós vamos fazer o seguinte: a gente vai pegar a primeira coordenada do vetor U e dividir pela primeira coordenada do vetor V. Depois a gente vai pegar a segunda coordenada do vetor U, dividir pela segunda do vetor V, terceira, terceira. Tudo bem? Isso a gente pode fazer de cabeça, tá? Então, olha só. Vamos pegar aqui uma outra cor. Vamos fazer aqui só uma verificação. Vamos pegar, então, o número 2, dividido aqui pelo número 1. Está aqui. Legal. Vou pegar agora esse número aqui, dividir por esse aqui, né? Então, daqui, 1. E vou pegar esse terceiro carinha aqui, dividir por esse terceiro carinha aqui. E aí, pessoal? Opa, menos. Deu a mesma coisa? Deu a mesma coisa. Deu tudo 2, né? 2 sobre 1 dá 2, 2 sobre 1 dá 2, e menos 4 por menos 2 dá 2. Isso significa que os vetores são paralelos. Então, galera, deixa eu só apagar aqui esse monte de rabisco que eu fiz. Aí você pode escrever assim na prova, né? Ó, como o vetor U é igual a alfa vezes o vetor V, ou seja, os vetores são proporcionais, a gente admite, a gente já sabe que as retas são paralelas. Então, agora a gente pode fazer o nosso desenho. Vamos lá. Então, o desenho seria o seguinte. A gente tem um plano. Está aqui. Tá? E nós temos aqui duas retas. As duas retas são paralelas. Então, a primeira retinha aqui. Deixa eu pegar aqui uma canetinha. Aqui, ó. Então, a primeira aqui, reta R. E a reta S, ambas são paralelas. Deixa eu desenhar mais uma aqui. Tá aí. Legal? Muito bem. Então, agora vamos desenhar aqui os vetores e os pontos. Então, primeiro passo, vamos desenhar aqui o vetorzinho da reta R. Faltou dar nome para a reta, né? Vamos dar nome aqui, ó. Essa será a reta R, essa será a reta S. Na reta R, nós temos um vetor. Vamos chamá-lo de vetor, tá aqui, ó, vetor U. E na reta S, o vetor V, que na verdade são o mesmo, tá? Como eu já tinha chamado de nomes diferentes, eu vou manter o mesmo nome. Então, vou manter aqui como sendo U e vou manter aqui como sendo o vetor V.
mas eles são paralelos, não posso utilizar duas vezes vetores, mesmo eles tendo coordenadas diferentes, eu não posso usar vetores proporcionais, né, para fazer um plano. Então o que eu vou fazer? Eu vou agora pegar o ponto da reta R e o ponto da reta S. O ponto da reta R já está aqui circuladinho. Então vou marcar aqui, ó. O ponto da reta R, vamos chamá-lo de ponto A, vamos marcar ele aqui, tá? Ó, deixa eu selecionar isso aqui. Opa, isso daqui não vai dar certo. Vamos fazer assim. Aqui. Aí, vamos só jogar isso aqui para cá. Não vai atrapalhar a gente. Pronto. E aí, eu vou desenhar aqui, ó. Então, na reta R tem um ponto A, cujas coordenadas são 1, menos 3 e 0. E na reta S tem um ponto B, que está aqui escondidinho, né? Lembra que a equação de uma reta na forma simétrica é assim, né? X menos o x do ponto, dividido pelo x do vetor, y menos y do ponto, né? Igual a z menos, e aí vai. Então, o x do ponto ele está aqui, ó. Ou seja, está aqui do lado do x. Como não tem nada do lado do x, só pode ser 0, a coordenada x. Agora, do lado do y, ó, tem o menos 1. Então, o ponto vai ser 1, que é sempre com o sinal invertido, porque aqui na parte de baixo está um valor positivo. E do lado do z, tem um número menos 3. Legal? Então, para tirar o ponto, é x menos ponto, y menos ponto, z menos ponto. Então, deixa eu apagar aqui a sujeira. E vamos continuar. Então, vou fazer aqui um ponto B. Está aqui o ponto B. E agora, pessoal, como é que eu vou fazer para encontrar um segundo vetor? É só eu pegar e fazer ponto A menos ponto B. Ou ponto B menos ponto A, né? Está aqui, ó. Está aqui o desenho. Vamos chamar o vetor de W. Ok? Então, o vetor W, facinho de calcular. Ponto B menos ponto A. Está aqui. Só subtrair. Vamos de cabeça, ó. Ponto B menos ponto A. Quanto é que vai dar? 0 menos 1 dá menos 1. 1 menos o menos 3 dá 4. E menos 3 menos 0, menos 3. Então agora está pedindo para fazer a equação geral do plano. Agora está fácil. Então vamos vir aqui para baixo, ó. Vamos vir aqui para baixo. E vamos calcular aqui. Vamos descer um pouquinho mais, ó. Então vamos escrever aqui. Ele quer a equação do plano. Vamos lá. Então eu preciso de um ponto. E nesse caso, eu sei que eu tenho dois vetores. Então o ponto que eu vou utilizar tem que ser um ponto que está no plano. Pode ser o ponto A ou o ponto B, tanto faz. Então vamos dizer que eu vou usar aqui o ponto A. Vai, ponto A. E os dois vetores que eu utilizarei serão eles U e W, ou V e W, tanto faz. Não pode ser U e V, tá? Então vamos usar aqui U e W. Então, agora vamos lá fazer. Como é que funciona quando a gente quer fazer a equação de um plano na forma geral e eu tenho dois vetores? É só a gente fazer duas barrinhas. Então a gente vai fazer aqui uma, duas. Legal? Aí a gente vai colocar aqui em cima x menos a coordenada x do ponto, que no caso é ponto A, né? Ponto A vale 1 menos 3 e 0. Então, tá aqui, ó, x menos 1, y menos o menos 3 e z menos 0. Tá bom? E agora nas duas linhas de baixo, as coordenadas dos vetores. Vamos pegar eles aqui em cima de novo, ó lá. Olha eles aqui, ó. 2, 2 menos 4 e 1, 1 menos 2. Aliás, perdão. 2, 2 menos 4 e menos 1, 4 e menos 3. Então é 2, 2 menos 4. 2, 2 menos 4.
E o outro vetor é menos 1, 4 e menos 3. Tá? Então agora é só fazer o determinante igualar a zero. Embora eu não vá fazer desse jeito, tá? Determinante igual a zero. Eu vou fazer daquele jeito que eu ensino nas minhas aulas, que é o método dos cofatores. Como funciona? Você vai pegar a primeira linha desse determinante aqui. Então vamos copiar ele aqui, ó. Pega a primeira linha, x menos 1, dá um espacinho, y mais 3, dá um espacinho, z, tudo igual a zero. Aí você vai fazer as contas e vai preencher os numerozinhos aqui, ó. Então, como funciona? Primeiro passo, você vai preencher um número aqui, um número aqui e um número aqui. Então, para preencher o primeiro termo aqui, você tampa a primeira coluna e aí faz um determinante. Esse vezes esse, menos esse número vezes esse. E aí escreve ele aqui, tá? Então, ó, fazendo esse vezes esse, menos 6, menos esse vezes esse. Então, dá mais 16, menos 6 mais 16, dá mais 10. Então, deixa eu só apagar isso aqui. Aí você vem aqui e escreve mais 10. E aí vai. Para preencher, então, o segundo termo, eu tampo a segunda coluna. E aí faço esse vezes esse, menos esse vezes esse. Tá? Então, seria 2 vezes menos 3, dá menos 6. Menos este vezes esse, que dá menos 4. Então, eu vou preencher aqui dentro menos 10. Só que tem um porém. Depois que você escreveu o número, você vem aqui e inverte ele. Só na coordenada do meio você vai inverter, tá bom? E para preencher aqui o terceiro, você tampa a terceira coluna. Esse vezes esse, 8. Menos esse vezes esse, mais 2. Então deu 10 também. Ok? Então só para relembrar, tampei a primeira coluna, esse vezes esse, menos esse vezes esse. Marquei aqui. Para preencher esse termo, tampa a segunda coluna, esse vezes esse, menos esse vezes esse. Escreveu aqui, mudou o sinal. E para preencher o terceiro termo, tampa a terceira coluna, esse vezes esse, menos esse vezes esse. Bom? Legal. E agora é só fazer continha. Então aqui vai ficar 10x menos 10 mais 10y mais 30 mais 10z igual a zero. Então, eu encontrei aqui a equação do plano. Como é que é o nome que ele quer? O plano não tem nome. Então, vamos dar um nome para ele aqui, pessoal. Vamos chamar ele aqui de plano alfa. Tá? Ó, chamei de plano alfa aqui. Ok? Letras gregas minúsculas. Volta para cá. Então, o plano alfa ficou 10x mais 10y mais 10z mais 20 igual a zero. Se você quiser simplificar, fica à vontade, não tem problema nenhum, tá? Mas se você não vai usar ele para mais nada, não tem por que simplificar. Está resolvido aí, então, o nosso exercício, ok? Então, até o próximo exercício. Um abraço.